E aí, meu irmão, graça e paz, como você está? Muito bem? Então, vamos dar uma continuidade às devocionais do livro de Marcos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 3, a partir do versículo 7, e nós vamos estender até o versículo 19. São dois momentos do ministério de Jesus. O texto não é tão curtinho assim, eu vou pedir que você dê uma pausa no vídeo, leia o texto tranquilamente e aí a gente dá continuidade, tá bom? Beleza. Jesus, nesses primeiros versículos, do versículo 7 até o versículo 12, Jesus ele se retira, né? A gente vê ali que Jesus ele vai para os lados do mar. Por que ele vai para os lados do mar? Porque o ministério dele começou a ganhar uma publicidade muito grande e uma publicidade indevida, é claro. A gente tem que dizer que Jesus não queria essa publicidade. Mesmo dizendo que Jesus não se furtava a fazer o bem. Pelo contrário, ele fazia questão de fazer o bem. Como nós vemos no texto que a Lídia escorreu, né, 2 dias atrás, Jesus ele colocou como algo muito importante fazer o bem. E Jesus fazia o bem. Ele curava os doentes, ele ressuscitava, ele expulsava demônios, mas Jesus ele não fazia questão nenhuma da publicidade. Não é como alguns que fazem o bem e já começam a tocar buzina e propalar para os 4 cantos que é uma boa pessoa. Jesus, pelo contrário, sabia que isso não era bom para o seu ministério. Mas Jesus teve que conviver com isso. Ele teve que conviver com algo que hoje para nós também é problema, que é o que? As aglomerações. Pessoas aglomeravam em torno de Jesus, não só da Galileia, mas aqui diz da Judéia, de Jerusalém, de Idumeia, da além do Jordão, ou seja, lá da Jordânia, e até do Líbano. Tiro e Sidom eram cidades que ficavam já próximos da Síria. Então esse povo todo estava se aglomerando em volta de Jesus. E a aglomeração era tão feroz, né, que eles se arrojavam para tocar. Eles queriam tocar Jesus de qualquer forma, porque eles viam que Jesus poderia curá-los com um toque. Então Jesus até falou assim, separe um barquinho para mim, porque qualquer coisa eu vou para esse barco e aí a gente se isola um pouco. Não que Jesus não gostasse das multidões, mas ele conhecia os corações. Eles sabiam que cada 10 judeus, somente 1 ou 2 estavam preocupados mesmo com os ensinos de Jesus. A maioria queria mesmo era a satisfação das suas necessidades pessoais, né? As suas necessidades de saúde e de prosperidade e de mesa farta. E infelizmente hoje também é assim. Muitos vão até Jesus, mas para uma satisfação pessoal, não para servi-lo. O livro de Marcos, Jesus ele é retratado como Senhor e os seus discípulos, os seus servos. E é isso que Jesus faz exatamente no segundo momento, a partir do versículo 3. Ele sobe o monte, né, e depois chama os que ele quis e vieram para junto dele, né? Veja bem, Jesus escolhe 12 pessoas que ele quis. Isso mostra o quê? Que Jesus é Senhor. Jesus não escolheu conforme indicação de fulano, de ciclano, mas porque Jesus quis. Nós vemos que André, ele chama Natanael para que conheça Jesus, mas Jesus não escolheu Natanael, Jesus escolheu André.
né? Então Jesus é Senhor. E quando Jesus sobe o monte, é claro que é praticamente o mesmo episódio que Mateus retrata como sendo o sermão da montanha. E Jesus escolhe 12 homens, né? O número 12 tem um paralelo com a nação de Israel, né? A gente percebe que em algumas passagens da vida de Jesus são retratos de um Deus que quer restaurar a nação de Israel. Quando Jesus vai e fica 40 dias no deserto, ele estava mostrando para Israel que tinha uma alternativa melhor, né? Eles passaram 40 anos murmurando e 40 anos sofrendo no deserto. Jesus passou 40 dias e Jesus venceu. E também nós vemos aqui que Jesus escolhe 12 apóstolos, que vai lembrar as 12 tribos de Israel, né? E mostrando que Deus se preocupa com a nação de Israel. E Ele quer que os seus discípulos sejam testemunhas do seu evangelho. Inclusive a palavra apóstolo, ela vai de encontro com essa palavra, testemunha. E nós vemos que Jesus, ele não é um grupo seleto, não é um grupo que tem predicados. Enquanto eles tinham pescadores, né? Eles tinham pessoas de cultura simples, eles também tinham pessoas que já tinham uma vida social, uma vida financeira melhor. Como Mateus, que era cobrador de impostos. Possivelmente ele tinha uma situação financeira, vivia uma situação financeira melhor. E por outro lado, Mateus, sendo cobrador de impostos, uma qualidade que era mal vista pelos judeus. Por outro lado, Jesus escolheu Simão Zelote. Nada mais é do que um defensor das causas judaicas. Colocar Simão Zelote e Mateus no mesmo barco era um risco muito grande que Jesus corria, né? E o que falar de Judas Iscariotes? Mas nós vemos que Jesus, ele escolhe esses 12, e esses 12 são os que vão seguir adiante com ele. Ele pregar o evangelho, de ter autoridade de expelir demônios. E nós vemos que Jesus, ele vai com esses 12 até os seus últimos dias na terra, quando ele é crucificado. Mostra a sua autoridade, buscando 12 para estar perto dele. Um claro contraste do primeiro momento em que ele procura se afastar da multidão. Jesus não está atrás de multidão. Jesus não está atrás de muitos seguidores. Jesus, ele quer pessoas que testemunhem da sua palavra, que estão dispostos a sofrer com ele. Então, que o Senhor te abençoe, que você possa também estar disposto a seguir os caminhos de Jesus, mesmo nesses momentos ruins, esses momentos tensos de pandemia, de privação, de reclusão. Que o Senhor te abençoe e você tenha um bom dia na presença do Senhor. Amém.